Então sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai fazer nossa segunda aula introdutória da máquina de atrair clientes. E eu preciso que vocês mandem essa aula, essa live para o maior número de empreendedores que vocês conheçam. Porque esse movimento das aulas preparatórias, ele nasceu para que a gente realmente alinhe a expectativa do maior número de pessoas. A aula passada a gente fez no YouTube e o que a gente sentiu? A gente sentiu que poucas pessoas, talvez pode ter sido horário, talvez pode ter sido antecipação, enfim, poucas pessoas estiveram presentes nessa aula e realmente absorveram ali o que a gente precisava. Então, se você está entrando na aula 2, eu já vou te dizer para me mandar um direct, que daí você vai acessar a primeira aula e todas as outras aulas. Essas aulas são aulas preparatórias para uma imersão que eu vou dar dia 29 de maio, que é a nova máquina de atrair clientes. Sá, por que a gente precisa construir uma nova máquina de atrair clientes? Porque o mercado mudou, né? Ontem mesmo, eu estava falando agora há pouco com as alunas, ontem mesmo, em um dos grupos que eu faço parte, né, grupos de empresários do digital, de pessoas que já faturaram milhões aqui no digital, esse grupo estava conversando sobre as pessoas não estão mais comprando, as pessoas não estão mais investindo no digital, as pessoas estão com dificuldade, não só financeira, e a gente vai falar disso também, mas as pessoas estão até mesmo com dificuldade de confiar naquilo que vai comprar. Dani, que bom que vocês chegaram, gente. Vão mandando aí para o maior número de empreendedores, porque só essas 5 aulas preparatórias já podem mudar o jogo do seu negócio. E uma das coisas que a gente precisa entender é o cenário do consumidor, para a gente então entender como é que a gente vende para esse consumidor. E a gente está num período, né? O ano passado a gente falou muito sobre isso, que 2026 ia ser um ano desafiador para o empreendedorismo, para o empresário brasileiro. É um ano com muito feriado, então, sabe qual que é o problema do feriado? O problema do feriado é que as pessoas vão pegando um ritmo, vem o feriado, as pessoas perdem o ritmo. Começa a pegar o ritmo, vem o feriado, a pessoa perde o ritmo. E isso vai impactando muito em quem trabalha com vendas, quem precisa ali vender, né, todos os dias. O segundo motivo é que é um ano que a gente tem Copa do Mundo. Então, gente, assim, ó, mais um mês, né? Se eu não me engano, a Copa começa dia 11 de junho. Mais um mês, a gente vai estar com grande parte da população distraída, discutindo, né? Já começou que Neymar não foi para a Copa. E é uma característica cultural do nosso país. O nosso país, ele dispersa toda vez que tem Copa do Mundo, toda vez que tem jogo de futebol. E isso vai impactar o seu negócio, isso vai impactar as suas vendas. E se não bastasse, é um ano eleitoral. Então, 2026 veio para testar se você é amador ou se você é profissional naquilo que você faz. Quem são as pessoas que vão construir e vender todos os dias? Pessoas que agirem de forma profissional. Se você é uma pessoa que fica esperando o cliente, se você é uma pessoa que nem sabe de vendas, você simplesmente vai passar dificuldade financeira esse ano. E por que isso vai acontecer também? Nós estamos batendo recordes de pessoas endividadas no nosso país. E você pode acreditar que isso é só porque o custo de vida tá caro. Você pode até ouvir uma galera fã do governo dizendo que isso é culpa do Trump, que começou uma guerra há poucos dias. Mas isso não é verdade, gente. Nós estamos nos tornando um dos países mais endividados do mundo porque simplesmente a nossa população não tem educação financeira e, pior do que isso, a nossa população está emocionalmente infantilizada. Então a nossa população, ela acha que o problema é dinheiro, ela acha que o problema é o patrão, ela acha
que o problema é o digital. Ela tá sempre terceirizando os problemas que ela tem. Quando no fundo, a raiz do nosso problema é que nós somos uma população com pouco conhecimento sobre negócios, sobre empreendedorismo, sobre finanças e pior de tudo, nós somos uma população, né? A população brasileira é uma população muito vitimista. É uma população de mentalidade vitimista. Sá, eu não sou assim. Eu sou uma pessoa que tô me desenvolvendo, tô buscando, tô fazendo mentoria, mas o seu cliente é, meu amor. E é isso que você vai precisar entender. Talvez você não seja, eu não seja, mas as pessoas que compram de mim e de você são. E o que isso impacta na sua máquina de vendas? Isso impacta na sua máquina de vendas que a sua comunicação precisa descer alguns níveis. Porque se essa pessoa tá muito endividada, essa pessoa com certeza ela tá chegando num lugar que ela tá ficando com medo. E quanto mais medo as pessoas têm, mais escassas elas se tornam. E aí é mais difícil delas tomarem decisão de comprar. Principalmente se o seu produto ou seu serviço for um produto de ticket aí, vamos dizer, acima de R$500. Então, isso vai começar a piorar. Esses dias eu tava, né, até para preparar essas aulas para vocês, eu tava estudando um pouco mais a fundo o comportamento do consumidor em 2026. E é muito importante que você, que está construindo um negócio, você aprenda que isso vai ser estudado todo ano. Todo ano você vai precisar estudar o comportamento do consumidor, principalmente do seu consumidor, porque isso vai impactar na sua máquina de vendas. E qual foi a minha percepção estudando, e eu vou trazer um pouco do cenário para vocês. Tá nascendo TikTok Shop, tá nascendo Shopee, tá nascendo a Shein, tá nascendo esses lugares que as pessoas compram muita coisa barata. E aí você vai falar assim, ah, isso é incrível, eu consigo comprar hoje uma bolsa. Oi, Fê, eu consigo comprar hoje uma bolsa. Esses dias eu vi uma mulher mostrando uma bolsa da Zara que ela comprou na Shopee, numa loja lá que vende Zara. Nem sei se é falsificado ou não, enfim. E aí você vai falar, nossa, que legal, tá aumentando o poder de compra. Não, gente, tá endividando mais as pessoas. Porque as pessoas vão começar a comprar coisas que elas não precisam para impressionar pessoas que não mudam nada na vida delas, e elas vão deixar cada vez mais de investir, principalmente em desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. E como eu sei que a maior parte da minha audiência trabalha com terapia, com educação, trabalha com desenvolvimento pessoal, isso impacta muito o nosso negócio. Porque imagina o seguinte, essas pessoas já não tinham dinheiro para comprar o seu produto ou serviço. Aí elas começam a ficar lá no TikTok Shop, e aquilo lá é um terror. Eu vou falar porque esses dias, sem perceber, eu gastei R$400 lá dentro. Comprando coisa que depois eu falei, mas pra que eu comprei isso aqui? E a hora que você vai ver, só que assim, eu tenho dinheiro para comprar, e quem não tem? E quem não tem? A hora que as pessoas despertarem, a hora que as pessoas perceberem, elas já estão mais endividadas do que elas estavam antes. E isso vai impactar na sua máquina de vendas. Por quê? Porque você vai precisar ser cada vez mais profissional na sua comunicação. Você vai precisar cada vez mais trabalhar o seu marketing, o seu departamento de vendas de uma forma que faça essa pessoa entender que a vida dela só vai mudar se ela estiver com o seu produto ou seu serviço. Então, 2026 não é ano para amador. 2026 não é ano para quem faz mais ou menos um negócio. 2026 vai ser um ano muito bom para quem for muito bom naquilo que faz. E, ponto principal,
Eu não estou falando da técnica que você entrega. Eu estou falando na sua máquina de vendas. Se você não souber qual é o momento do seu negócio, você não construir algo focado, direcionado para o momento do seu negócio, você vai se distrair. A gente já está em maio. Eu fiz uma enquete no meu canal aqui do Instagram. E a minha enquete foi a seguinte: se a pessoa, se tá indo bem em maio, né? Como foi o primeiro quadrimestre do ano e como tá sendo agora. E teve muita gente votando que foi ruim. E a verdade é que vai ser pior se você não despertar agora e não começar a construir a sua máquina de aquisição de clientes. Se você continuar trabalhando de forma amadora, você vai ter mais dificuldade do que você vem tendo. E foi por isso que eu criei essa série de 5 aulas para pelo menos te centrar, pelo menos te trazer foco naquilo que você precisa estar olhando num ano tão desafiador. O que eu ainda lamento? Eu ainda lamento que pouca gente assista, eu ainda lamento que isso aqui chegue a poucas pessoas, eu ainda lamento que eu adoraria que alguém tivesse me ensinado isso para que eu sofresse menos para construir as 2 empresas milionárias que eu construí. Mas faremos a nossa parte e vamos deixar aí com que o universo faça a dele. E eu vou estar aqui, né? A gente acabou colocando na quarta-feira e eu falei para minha equipe que ficou puxado, porque, por exemplo, tem gente que estava comigo na escola de empreendedorismo até agora. Então alguém escreveu aqui que vai almoçar comigo hoje, né? Por quê? Porque vai estar comigo diretão. Então vamos lá. A aula que eu escolhi hoje, deixa eu antes fazer uma pergunta para vocês. Quem tá comigo na live? Quem tem negócio? Escreve eu para mim. Porque eu tenho a sensação que tem vindo muita gente que não tem negócio. Escreve para mim, e claro que minhas alunas eu já sei, né? Entra muita gente que é minha aluna e eu sei que tem negócio. Mas quem aqui tá na live, escreve para mim quem tem negócio. Eu. Vamos lá. Escrevam para mim quem tem negócio. E aí eu vou pedir para vocês escreverem também quem tá entrando na live porque me conheceu agora ou pelo tráfego e de onde você me conhece? Vamos fazer isso para você me ajudar aqui e eu poder direcionar melhor essa live também. Coloca aí para mim, ó, tem as minhas alunas aqui que eu tô vendo, né? A Fabi tava comigo, Jana tava comigo, a Lorena, minha aluna, a Érica, vamos lá. Escreve aí para mim como você tá chegando até mim e como você me conhece. Enquanto vocês vão colocando aí para mim, eu vou começar o tema de hoje, que eu selecionei a estrutura, né? Então, a aula da semana passada, a gente fez o seguinte, eu mostrei para vocês os pilares que você precisa construir para que você não seja amador, ok? Para que você não seja amador. Por quê? Porque esse ano não é para amadores. Esse ano, e eu acredito, gente, que os próximos 3 anos vão ser anos para pessoas que realmente são profissionais. E eu até falei na última aula que se você deseja crescer no digital, se você deseja se posicionar no digital e daqui a algum tempo ser referência na sua área no digital, agora é a hora. Porque se você começar a construir de forma profissional o seu negócio, daqui 2, 3 anos, quando o digital entrar numa nova era de novo, você já está posicionada. E foi por isso que eu decidi trazer para vocês o foco que vocês precisam. Então, vocês foram respondendo aqui para mim, né? Quem veio pelo Insta, quem foi convidada, seja muito bem-vinda. Quem me conhece desde o ano passado. Ah, Paulinha maravilhosa. Paula me ajuda muito. Pelo Insta, Clube do Livro. A Fê que não conseguiu estar na escola, mas já tá aqui.
Então vamos lá. Qual que é o tema que eu selecionei para hoje? Se você decidiu ser profissional para você realmente conseguir construir um negócio e uma máquina que vende todos os dias, você vai precisar de foco. Você não pode se distrair. E uma das coisas que a gente mais tem no mundo hoje é distração. Se você, a cada 5 minutos que você abrir essa internet, você vai ter uma fofoca, você vai ter uma notícia, você vai ter um caso, você vai ter algo que vai te distrair. E isso acontece comigo também. Então, o jogo entre o profissional e o amador está enquanto você consegue ter foco naquilo que é mais importante para você. Então, maio começou e você decidiu o faturamento que você quer conquistar esse mês. O faturamento que você quer fazer esse ano. Quantos clientes você decide atender. Isso é o mínimo que um empreendedor precisa ter. Se você está começando um mês sem saber quantos clientes, quanto de faturamento, quanto você deseja vender, você não é e nem será um empreendedor milionário. Você vai sempre ficar contando centavos. Por quê? Porque a maioria da população deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, esse é o primeiro ponto. Então, partindo do princípio que você chegou nessa live com decisão de quanto você quer faturar, quantos clientes você quer atender no seu negócio, quantas pessoas, qual faturamento você quer fazer, você precisa olhar o seguinte: se hoje a sua empresa está na primeira fase, que é a fase do 0 a 100 mil por ano, você provavelmente é um prestador de serviço. Um beijo, Vi, saudade. Você vai precisar focar nessas 3 coisas, anota aí. Na sua liderança pessoal, então, no que você fala para você, no que você pensa sobre você e o seu negócio, nas ações que você faz diariamente. Por quê? Porque a maioria das pessoas ganham, presta atenção, ganham abaixo de 100 mil reais por ano, seja na CLT ou seja no seu negócio, porque elas nem sequer, deixa eu pegar um negócio aqui, elas nem sequer administram a própria vida. É isso mesmo que você tá. Eu sei que tem muita gente aqui na internet falando o seguinte: ah, eu ganho pouco. Não, amor, você não ganha pouco. Você ganha proporcional a como você administra a sua vida. Então, vamos pensar o seguinte, ó, 100 mil no ano, a gente tá falando de um salário de R$8.500. Se hoje você tá aqui comigo e você tem um salário ou um faturamento menor que R$8.500, eu já estou te afirmando, você não administra a sua vida. Alguém tá cuidando dela para você. Alguém manda na sua agenda. Alguém comanda a sua vida. Boa tarde. Alguém. Certeza absoluta que não é você. Então, se você tá nessa fase de fazer menos de R$8.500 por mês, você precisa começar a ser dono da sua vida. Primeiro ponto. Segundo ponto, você precisa focar em aprender vendas. Não é marketing digital, gente, é vendas. Não adianta você querer fazer marketing se você não sabe converter o cliente, se você não sabe trabalhar uma objeção do cliente. Então, você precisa, eu já respondo as perguntas, tá? Você precisa estudar vendas. Você vai precisar aprender o mínimo de estratégias de vendas. Você vai precisar saber o que é um funil de vendas. Você vai precisar aprender a fazer as etapas de vendas, porque vendas não é dom. Vendas não acontece por osmose. Vendas é
uma competência e você vai precisar se desenvolver. Por isso que às vezes até no corporativo, quando você é empregado de alguém que faz um salário de R$8.500, ele já é um gerente. Ele já tá ali pra cima de uma coordenação. Por quê? Porque ele aprendeu a se vender. É isso mesmo. Ele vende o trabalho dele, ele vende as competências dele. E se você não tá sabendo nem falar sobre o seu produto, o seu trabalho, você não vai vender no marketing digital. Então, esse é o segundo ponto. E terceiro ponto, financeiro. Como é que você vai começar a vender mais, construir uma máquina, se você não administra nem o pouco que você tem? Se você não consegue tirar um dia e uma hora para ver quanto é o seu custo de vida, quanto você exatamente precisa fazer por mês para poder viver bem, a sua vida dos sonhos. Escreve aqui para mim. Quem sabe dizer para mim exatamente quanto custa a sua vida dos sonhos? Se quiser colocar o valor, coloca aqui para mim. E por que eu tô falando isso? Porque na minha primeira fase, ainda como CLT, eu fazia um salário de R$20.000 por mês. Mas como eu não sabia nada disso, eu vivia endividada. Então, você não pode ser amador para construir um negócio e começar a vender e não saber nem onde é que vai esse dinheiro. Então, você sabe exatamente hoje qual é o seu custo de vida? Você sabe essa vida que você sonha, essa empresa que você quer ter? Qual é o valor? Então aqui, ó, a Cris colocou 10 mil. Então eu já vou adiantar a sua pergunta, tá, Cris? O que eu preciso fazer para gerar 10k por mês? Sou pedagoga e psicopedagoga. Se você precisa de vida 10k, você não pode faturar 10k. Sua empresa não é caixa eletrônico. Você precisa construir uma coisa chamada faturamento, uma coisa chamada fluxo de caixa, para que você tenha um prolabore de 10k. E esse é o primeiro erro que a gente comete, porque a gente não foi ensinado a ter um negócio. O nosso negócio não funciona como a CLT, gente. Se você precisa na sua vida pessoal de R$10.000, e aí você imagina o seguinte, a população financia as coisas em 12 meses, 24, 36, 72. Significa que ninguém vai ter dinheiro para te pagar à vista, dependendo da persona que você acessar. E aí, você vai precisar construir um funil de vendas para você, de repente, faturar, em média, 40 mil por mês para sacar 10. E é essa mentalidade que eu quero que vocês comecem a entender. Porque tem muita gente na ilusão de que se eu vender 10, eu saco 10. Se eu vender 20, eu ganho 20. Não ganha, não. E esses dias eu tava analisando, né, por que eu, quando comecei a empreender, eu tinha tanto fogo, né, para faturar alto, e a maioria das minhas alunas não tem esse fogo. E sabe qual foi a minha conclusão? Quem quer saber qual foi a minha conclusão? 20k de prolabore. Você sabe por quê? Que umas pessoas têm tanto fogo e outras pessoas não têm? O que vocês acham? Fala pra mim. Então, quando eu comecei, eu queria tirar R$20.000 de prolabore, que era o valor que eu tirava na CLT, né? Como diretora, eu tinha um salário de 20 mil. Então, eu queria tirar 20 mil no meu negócio, trabalhando na minha casa. Mas eu tinha consciência que eu precisava faturar 40, 50. E aí eu percebi que eu tenho fogo. Porque eu fui diretora financeira numa empresa. Então, quando eu comecei a empreender, eu não cometi esse erro de achar que se eu faturasse 20, eu tirava 20.
E aí eu falei, cara, eu preciso descer 10 casas para ensinar os empreendedores brasileiros que para ele tirar 10 mil, 20 mil para a vida pessoal deles, eles precisam faturar 20, 30, 40, vai ficar salvo, fica tranquila. Você percebe que faturamento é diferente de prolabore, que é diferente de fluxo de caixa. Então vamos pegar o exemplo aqui das meninas que colocaram 20 mil reais. Se você deseja a vida dos seus sonhos, você gostaria de ter um salário de 20 mil reais, ok? Vou lá todo dia 5 no meu negócio e saco 20 mil reais pra mim, pessoa física. Você vai precisar faturar mais do que isso. Sabe por quê? Eu vou fazer uma conta aqui para vocês. Vamos dizer que a maioria dos clientes de vocês compre em 12 parcelas. Para que você faça 20 mil reais de saque, não basta vender para 2, 3 clientes. Você vai precisar construir essa visão do financeiro. Então, você vai precisar, para tirar 20 mil, você vai precisar vender muito mais. Por quê? Porque o ticket do seu produto ou serviço importa, a quantidade de parcelamento que o seu cliente faz importa, a quantidade de inadimplência, porque tem cliente que vai parcelar com você e vai pagar. Tem cliente que vai parcelar com você e não vai pagar. E tudo isso vai mexer no seu caixa. E você vai precisar fazer essa conta. Então, quando eu comecei a empreender, eu percebi que eu, por ter sido diretora no corporativo, eu tinha essa consciência. E foi por isso que mesmo no meu primeiro ano, eu fiz mais de 400 mil reais no meu negócio. Porque eu entendi que eu não podia ser amadora, eu precisava ser profissional, senão eu não ia conseguir fazer os 20 mil reais, que era então, né, o meu desejo, que era substituir o meu salário do corporativo pelo meu salário aqui no meu negócio. Pergunta, alguém já tinha feito essa conta, sim ou não? Escreve aí pra mim. Ou seja, se hoje você não tem fluxo de caixa, se hoje você não está faturando o que você deseja, se hoje você não está vendendo o quanto você gostaria, talvez o seu problema não seja vendas e o seu problema não seja marketing digital. Talvez o seu problema seja a mentalidade que você ainda não tem. E você tá aqui o tempo inteiro investindo em digital, o tempo inteiro investindo em curso disso, curso daquilo, e você tá investindo na coisa errada. Então, quando eu decidi fazer essas aulas preparatórias, foi para você entender que só constrói uma máquina de vendas de todo dia quem tem visão, que foi a primeira aula, e hoje, quem tem a mentalidade correta para o seu momento de negócio. Quem é minha aluna já aprendeu isso, mas quem não é aluno precisa fazer essa conta. Então, quanto você deseja sacar para a sua vida pessoal versus quanto você precisa faturar no seu negócio. E como eu entendia essa conta muito bem, eu tinha fogo. Eu sabia que não dava para eu ser amadora. Então vamos pegar aqui vendas. Primeira coisa que você precisa entender em vendas. Então você precisa da sua liderança pessoal, entender que o negócio é seu. Você precisa entender que quem constrói as metas, os objetivos é você. Quem vai construir as ações que vão ser feitas todos os dias é você também. Vendas, você precisa entender
de funil de vendas, você precisa aprender a lidar com objeções e você precisa aprender como você fideliza o cliente. Sá, por que é tão importante eu aprender a fidelizar o cliente? Porque quando a gente está começando, quando a gente está, né, nessa fase aí do 0 ao 100K, que é mais, gente, que a população brasileira faz trabalhando na CLT. Então, se você decidiu empreender para ter um salário maior, se você decidiu empreender para construir uma qualidade de vida melhor para sua família, você vai precisar fazer coisas e saber coisas que a maioria não sabe. A maioria hoje, né, sai de casa para ganhar R$2.000. Em média, 3.000. Se você for lá dar um Google agora, você vai ver que a média da população brasileira faz R$3.289. Se você não quer ser a média, você precisa fazer coisas que a média não faz. E uma delas é liderar sua vida, suas metas, seus objetivos. E outra é aprender vendas. Então, esses dias uma moça chegou pra mim no direct, fez uma pergunta e eu falei assim, ela falou que ela vendia. Aí eu falei assim pra ela, quanto tempo você se dedica estudando vendas? Não me dedico. Não vai construir um negócio. Um negócio precisa de clientes. E clientes você precisa vender. E você também não vai vender na internet se você não sabe vendas. Se você não sabe se comunicar, se você não sabe se relacionar com o cliente, se você não sabe trabalhar objeção, se você não conhece taxa de conversão. Muita gente fala assim, eu vou voltar para a CLT porque a CLT é segura. Ilusão, porque se o chefe quiser te mandar embora amanhã, ele manda. Construir um negócio de forma profissional, isso é segurança. Hoje eu tenho segurança. Eu sei exatamente quanto vai entrar no meu caixa, quanto eu vou ter de salário, quanto eu posso pagar minha equipe, até quantos dias e meses eu tenho dinheiro para bancar a minha empresa. Então, você vai aprendendo que nessa etapa do negócio, para você fazer mais do que a maioria da população, você vai precisar adquirir conhecimentos que a maioria não tem. Então, liderança pessoal, vendas e financeiro. Vendas, você precisa aprender funil de vendas, você precisa aprender objeção e você precisa aprender a fidelizar o cliente. Fidelização, cliente satisfeito compra mais. Cliente satisfeito indica cliente. Cliente satisfeito até diz para você o que ele gostaria de comprar de você. Esses dias eu tava num treinamento e eu fiz uma pergunta lá no meu grupo, né, no meu clube de negócios. E eu falei assim, se eu chegasse para vocês e falasse, vou criar um produto de R$5.000, o que você compraria? E aí o próprio cliente diz para você o que ele compraria. Quando você sabe fidelizar o cliente, você consegue que ele te dê ideias de produto, você consegue que ele compre mais de você, você consegue que ele fale de você para outras pessoas. E aí é quando a sua vida a sua máquina de fazer cliente vai ficando mais fácil. Segunda etapa, quem aqui tá na fase dos 100.000 ano para $500.000 ano? Essa etapa já é outra etapa de negócio. O jogo muda. Então, um negócio que faz 500 mil por ano, a gente já tá falando de um negócio que vai faturar aí, em média, R$40.000 por mês. Essa pessoa já entendeu a primeira fase, ela já entendeu o jogo, então ela já aprendeu a vender, ela já aprendeu a administrar, mesmo que ela erre, tá? Mas ela já aprendeu a administrar um pouco do dinheiro, da entrada, inadimplência, ela já tá com processos, com coisas acontecendo na empresa, ela já tá saindo desse lugar do prestador de serviço, ela já está bem perto do
famoso Prolabore de 20k. Ou seja, se você deseja ter um Prolabore de 20k, você precisa estar faturando no mínimo 40. É mínimo. Porque se você tiver um negócio físico, talvez você precise faturar mais do que isso. Porque você tem estoque, você tem produto para comprar. Mas vamos partir do princípio que a maior parte da minha audiência não é produto físico. É prestador de serviço, mentor, coach, terapeuta, a galera que trabalha e vende a hora, né? A maioria da minha audiência são pessoas que vendem a hora. Então, se você hoje é uma pessoa que está construindo um negócio que vende a sua hora, você vai precisar faturar no mínimo 45 mil por mês para tirar um Prolabore de 20. Sabia disso? E aí, vamos às necessidades que você precisa. Então, liderança pessoal, é óbvio, a gente já falou no primeiro nível. Você vai precisar começar a desenvolver o seu primeiro nível de liderança, que é a parte de gestão. Nessa etapa, se você já está fazendo $500 mil por ano, você vai precisar começar a contratar. Por quê? Porque senão você vai criar um gargalo no seu negócio. E esse gargalo, muitas vezes, é você. Então, nessa fase, não é mais só sobre você, sua agenda, suas ações, seu faturamento, suas vendas. Essa fase, para fazer $500 mil no ano, já é uma fase que você vai precisar pelo menos ter uma pessoa no time. Pode ser uma pessoa do suporte, pode ser uma pessoa que está te ajudando em vendas, pode ser uma pessoa que vai te ajudar ali no financeiro administrativo. No meu caso, a primeira contratação que eu fiz foi alguém para me ajudar no administrativo, no financeiro, porque eu não gostava de fazer, tá? Mas eu tenho alunas que a primeira contratação é um vendedor. Eu tenho alunas que a primeira contratação, a gente estava falando hoje, é um suporte. Desculpa. A verdade é que você só vai chegar num faturamento de 40, 50 mil reais por mês se você começar a delegar algumas coisas. Porque vai ficando inviável você fazer. Hoje, né, diferente de 10 anos atrás, quando eu comecei, hoje a gente tem uma grande vantagem que tá chegando aí a IA. A gente tá chegando o cloud, né, principalmente, todo mundo tá apaixonado por ele. Por quê? Porque o cloud é uma IA que ela praticamente funciona como se fosse um estagiário na sua empresa. Eu digo que ela vai tirar muito emprego, né? Porque ela trabalha melhor que muito vendedor, ela trabalha melhor que muito estagiário do financeiro, ela trabalha melhor que muito copywriter e muita gente do digital. Então, pode até ser que a sua primeira contratação seja um IA, mas nesta fase você vai precisar começar a olhar para gestão e para contratação. Porque senão você vai ficar batendo no teto de 40 e aí você vai fazer o seguinte, ó. Você vai faturar 40, 50 e vai cair 2 meses. 40, 50, cair 2 meses. 40, 50, cair 2 meses. Por quê? Porque você não vai dar conta de todos os pratos, tá? E aí, quem tá na fase 1 e quem tá na fase 2? Escreve aí pra mim. E eu vou só até a fase 3... porque eu não sei se aqui tem gente que já tá na fase 4. Qual que é a fase do seu negócio? De 0 a 100k ano, ou você tá na fase 2, que é de 100 a 500k? Fase 1, vamos lá, para ver onde eu dedico mais tempo. E quem quiser mandar pergunta, pode mandar também. Então, a fase 1 é quem fatura até 100 mil reais no ano. A fase 2 é quem fatura de 100 a $500 mil no ano. Fase 1. Quem tá na fase 1, gente,
realmente precisa da escola de empreendedorismo. É exatamente o que eu ensino na escola. Quem tá na fase 1 é exatamente a escola. Maioria, ninguém na fase 2? Opa, apareceu um estou na fase 0, não sei por onde começar. Cá, a primeira coisa que você precisa para começar é assistir a aula 1 preparatória. Então, manda um direct para mim e assiste a aula 1. Você vai precisar decidir o produto, você vai precisar decidir o que você vai vender. A aula 1 preparatória é para quem tá na fase 0. Né? Tipo, desejo construir um negócio, mas nem comecei ainda. Não tem ninguém aqui? Cadê meus alunos? Cadê a galera da fase 2? Daniel tava aí, foi embora? Cadê a Ive? Cadê o povo da fase 2? Só temos fase 1 aqui ainda? Cadê a Fran? Tem uma galera que eu sei, gente, que tá na fase 2. Então, vamos nos dedicar um pouquinho aqui à fase 1, já que a maioria que tá com a gente na live é fase 1. Primeira coisa que a gente vai... E aí eu vou pedir para vocês, como é uma aula, para vocês irem fazendo perguntas. Então, você pode fazer perguntas de duas formas. Escrever aqui para mim a sua pergunta, ou você pode apertar na interrogação e mandar a sua pergunta. Então, vamos focar na fase 1, mas antes, deixa eu só passar a fase 3, porque se alguém for assistir a aula gravada depois, a pessoa saber a fase 3. A fase 3 é a fase quando você vai do meio milhão para o seu primeiro milhão, tá? Olha lá, perdi sobre as fases. Você já tá na fase 4, amiga. Minha aluna já passou do milhão. Então, fase 1, né? Fase 0. Quem nem começou o negócio tem que assistir a aula da semana passada. Essa aula é da fase 1 para frente. É quem já está com um negócio e faz até 100 mil reais ano. Fase 2, de 100 mil a 500 mil ano. Fase 3, dos 500 mil a 1 milhão ano. E a fase 4, quem faz acima de 1 milhão. E sabe, por que você está separando em fases? Porque são desafios diferentes. E é importante, se você sonha, por exemplo, né? Muita gente sonha com o primeiro milhão do negócio. É muito importante que você respeite as fases, porque se você não respeitar as fases, você até pode fazer 1 milhão na força, mas você vai perder e ficar endividado. É por isso que tem tanto negócio no Brasil quebrado. É por isso que tanta empresa fecha nos primeiros 2 anos, porque as pessoas pulam etapas. E eu me dei ao trabalho, gente, de mapear. Então, nos últimos 10 anos, desde que eu construí meu negócio, lá no primeiro, saí da CLT, por onde eu começo? Alguém mandou aqui, né? Por onde eu começo? Eu mapeei desde que eu saí da CLT. Eu mapeei o que eu errei, eu mapeei o que deu certo, eu mapeei todas as etapas e já estão mapeadas, anota aí, já está mapeado até você fazer 5 milhões por ano. Então hoje, se você deseja até 5 milhões, eu já mapeei tudo. Qual é o meu próximo passo agora? Mapear dos 5 aos 10, tá? Agora é a etapa que eu estou fazendo no ano, não no... Ah, isso é um ponto importante, hein? Empresários amadores, aqui no digital tá cheio. Eles pegam 10 anos de faturamento e falam que fizeram 1 milhão. Gente, eu tô falando coisa séria. Quando eu falo que eu construí 2 empresas milionárias, eu tenho 2 empresas que fazem 1 milhão dentro do ano fiscal, de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Não é pegando desde os 10 anos, não.
Se eu somar tudo que eu já faturei nos últimos 10 anos, eu já passei de 25. Então, cuidado que o digital, ele fala assim pra você, ai, faturou não sei quantos milhões. Aí você vai falar assim pra pessoa, esse ano? A pessoa, não, desde 2017, quando eu tô no digital. Ah, não, gente. Empresa é de 1º de janeiro a 31 de dezembro, o ano fiscal do Brasil. Se você tá nos Estados Unidos, aí pode ser que seja setembro a setembro, porque muda o ano fiscal dos Estados Unidos. Então, eu, né, vou me dedicar a ensinar vocês a serem empresários de verdade, a serem pessoas profissionais, que vão gerar emprego, que vão mudar a sociedade, que vão mudar a realidade da vida de vocês. Eu não vou ensinar as balelas do digital, combinado? Então vamos lá, que alguém fez uma pergunta aqui. Sabrina, esse mapear é fazermos as etapas da aula 1? Depende, explica pra mim o que é mapear pra você. O que eu tô falando, que eu mapeei, foi como eu fiz os meus primeiros 100 mil, depois os 500, depois 1 milhão, 5 milhões no ano. Então eu mapeei as etapas, eu mapeei os pilares e fui mapeando tudo para poder ensinar, tá? Então voltando, fase 1 do negócio, do 0 aos primeiros 100k no ano, 1º de janeiro a 31 de dezembro. Segunda fase do negócio, dos 100 mil aos 500 mil. Terceira fase do negócio, de 500 mil para bater 1 milhão. São etapas diferentes e vão exigir de você um profissional diferente, tá? Deixa eu ver a pergunta aqui. O ideal é fazer o processo de transição trabalhando e depois sair da CLT, quanto tempo demora? Débora, eu não indico que você faça o processo de transição trabalhando e eu vou te explicar por quê. Eu sempre falo para as minhas alunas que pé em 2 barcos afunda. O que significa isso? Enquanto você estiver na CLT e você estiver construindo o seu negócio, você sempre vai estar... Imagina você com o pé em 2 barcos. Um barco vai puxar e você vai cair, vai desequilibrar. O outro barco vai puxar. Então, imagina o seguinte. Você está começando a construir o seu negócio com o pé em 2 barcos. Aí, a empresa que você trabalha está tendo um monte de desafio e você se dedica mais à empresa. O seu negócio não vai para frente. Vamos supor que você tá fazendo seu negócio, o seu negócio avançou, seu negócio tá dando certo. A empresa vai começar a te segurar e você vai cair. Eu não conheço uma pessoa que teve sucesso até hoje com o pé nos 2 barcos. E eu falo isso porque eu também tinha essa crença, também tentei isso, estando na empresa e começando o meu negócio. E, gente, foi o pior período da minha vida. Inclusive, você me deu a ideia de outro erro que eu cometi. Gente, eu tô gravando uma série de erros pra vocês já viram? E a pergunta da Débora já me fez aqui, tem um insight de gravar pra vocês. Pé em 2 barcos afunda. Então, como eu faço? Primeira coisa que a gente vai ter que entender é que quando você deseja empreender, você vai ter que ter coragem. E é por isso que pouca gente dá certo no negócio. Porque a maioria fica com o ganho secundário da CLT, com o famoso é garantido. E se você não tem nem coragem de soltar o garantido para construir seu negócio, dificilmente você vai fazer o seu negócio ter sucesso. Porque é mais sobre a sua mentalidade do que sobre o dinheiro de verdade. Então, o que você faria se você ainda estivesse na CLT? Eu acho que essa é a pergunta correta. E você desejasse criar um negócio. Pode ser, Débora? Pode ser essa a pergunta? Escreve aí pra mim.
Se você ainda estivesse trabalhando, o que você faria? Eu estudaria vendas e eu estudaria como começar essa construção do meu negócio. O dia que eu tivesse entendido funil de vendas, objeções e eu tivesse criado o meu produto, eu pediria as contas e focaria no meu negócio. Então, você pode começar o seu negócio pelo conhecimento que vai fazer diferença nele. Então, enquanto você está na CLT, se dedica a estudar vendas e se dedica a construir um produto. Criou o produto, criou a comunicação de vendas, dá tchau para a CLT. Porque senão você vai ficar... Isso chama, gente, ganho secundário. Enquanto eu estou trabalhando, eu procrastino aquilo que mudaria a minha vida. Ou seja, às vezes por causa de 3, 4 mil reais na CLT, você tá abrindo mão de algo que podia fazer 20, 100 mil para você. E eu falo isso porque eu fui a pessoa que cometi esse erro várias vezes. Até que a empresa ficou insustentável para mim e eu falei, nossa, você é muito medrosa, cara. E não tem como uma pessoa se tornar milionária sendo medrosa. Então, chega uma hora que você vai ter que escolher qual é a vida que você quer, o medo ou a coragem. E um ponto importante, né? Coragem é agir com medo mesmo. Até hoje, toda vez que eu amplio a minha empresa, quando eu cresço o meu time, quando eu aumento a minha folha, eu tenho medo. É natural, o cérebro ele quer te defender, estado de sobrevivência. A questão é que eu vou com medo mesmo, tá? A questão é que eu vou com medo mesmo. E aí, quem mais? Tem mais ninguém aqui na fase 2 e 3? E aí, qual é a fase do seu negócio? Esse tempo entre começar a faturar e largar a CLT, mesmo com contas. Gente, entenda uma coisa. As contas não vão parar. Ok? As contas não vão parar. Se na CLT você já não tá dando conta de pagar suas contas, no seu negócio você vai jogar um peso nele que não é responsabilidade dele. Você precisa mudar sua mentalidade e a sua educação financeira para isso não ser um problema no seu negócio. O problema não está no dinheiro. O problema está na sua mentalidade e na sua forma no seu emocional, como você lida com o dinheiro. E aí vamos supor que do nada acontece que nem aconteceu com uma pessoa, com um conhecido nosso essa semana, do nada a empresa te manda embora. No momento que a empresa te mandar embora, você vai dar de cara com duas opções. Duas opções. Voltar para a CLT ou finalmente tocar o sonho do seu negócio. Sá, como é que eu faço para ter a máquina de clientes, a previsibilidade de caixa? É isso que eu tô tentando montar com vocês. A previsibilidade de caixa, anota essa frase. A previsibilidade de caixa vem dos números do seu funil de vendas. Se você não tem funil de vendas, você não tem previsibilidade de caixa. Se você nem sabe o que é funil de vendas, te espero dia 29 de março comigo. Porque a previsibilidade que você está buscando no seu negócio chama-se funil de vendas. Hoje, eu olho o funil de vendas da minha equipe. E pelo funil de vendas da minha equipe, eu já sei dizer se vai vender ou não vai vender. Se hoje você não tem funil, nem sabe do que eu tô falando, eu já estou te adiantando, você não vai ter dinheiro.
Não é sobre ficar na CLT ou sair da CLT. Não é sobre vender muito ou vender pouco. Não é sobre marketing digital. É sobre um conhecimento que você não tem. E esse conhecimento, gente, é essencial para qualquer negócio. É a fase zero do seu negócio. A fase zero do seu negócio chama-se funil de vendas. E aí tem a fase -2, se você tem crença de vendas, se você acha que vender é chato, se você tem vergonha, sei lá. Aí é pior ainda, porque emocionalmente você não tá nem pronto para ter um negócio. Ontem a gente tava falando num grupo lá sobre campanhas de vendas e tal, e aí uma pessoa escreveu assim, eu tenho vergonha de pedir indicação. Entenda uma coisa, se você tem vergonha de pedir indicação, você ainda é uma criança emocional, né? Que algum dia você foi pedir alguma coisa, tomou um esporro, e aí você tem dificuldade de se posicionar. Você não vai conseguir construir um negócio. E eu não tô falando isso para você desistir da ideia. Eu tô falando isso para você tratar a raiz que tá te impedindo de ter um negócio. Vergonha é um sentimento que não vai deixar você chegar onde você quer. Então, ou você resolve o sentimento, ou não é sobre a CLT, não é sobre o negócio. Você simplesmente não vai chegar em lugar nenhum. Porque pessoas com vergonha têm dificuldade de vender, pessoas com vergonha têm dificuldade de fazer live, pessoas com vergonha têm dificuldade de subir num palco, pessoas com vergonha não vão conseguir prosperar. A fase inicial do negócio é comum fazer prospecção no orgânico. Qual o momento para migrar para o nível de tráfego pago e mudar de nível? Breno, se você não sabe prospectar no orgânico, você não vai acertar no tráfego. Então, a melhor coisa é começar pelo orgânico, para que você saiba se comunicar e depois o tráfego poder te impulsionar. Esses dias a gente estava falando isso aqui é pergunta de mentoria já, tá, gente? O Breno já tá fazendo pergunta de mentoria. Não é nem da escola. Muito bom, Breno. Se você pegar, vamos supor que você cria um conteúdo aqui na internet e você não performou esse conteúdo no orgânico, tá? Eu crio vários, gente, que não performam. Vários. E aí você criou um conteúdo e ele não performou. Se você colocar dinheiro, colocar tráfego, você vai queimar dinheiro. Pior, você não vai atrair vendas. E pior, você ainda vai queimar o dinheiro que você tem. Então, qual que é o jogo, né? Faz 2 anos que eu terceirizei e agora eu tô retomando meu marketing. Por quê? Porque a galera que fazia meu marketing não entendia que se não performar no orgânico, não vai performar no pago. Vai só queimar dinheiro. Eu tive um gestor de tráfego e ele conseguiu levar o meu CAC, eu nem sei se a maioria aqui sabe que é CAC, mas é o custo de aquisição do cliente. Ele conseguiu ter um mês que ele levou meu CAC a 20 mil reais. Ou seja, deixa eu explicar para vocês. Ele gastou 20 mil reais de tráfego e ele trouxe um cliente novo. Se a gente pensar que esse cliente veio para o meu ticket de 60 mil, que é minha mentoria, talvez você fale assim, deu ROI. Mas esse um cliente foi da escola, que é um ticket de R$ 1.997. Eu paguei para comprar o cliente. Então, eu não indico que você faça tráfego se você não conseguiu performar no orgânico. E é exatamente isso que eu ensino na escola. Primeiro, você precisa aprender a atrair no orgânico, a vender no orgânico, a se relacionar no orgânico.
Começou a fazer esse dinheiro, você faz caixa, já sabe o que funciona e aí você vem pro tráfego. Tanto é que nos últimos dias eu reassumi alguns movimentos do marketing e a gente começou a atrair mais pessoas. Por quê? Porque eu domino mais vendas do que as pessoas. Lógico que o gestor eu troquei, né, gente? Agora a gente tá com um novo gestor que é o Fê. Mas eu troquei. Por quê? Porque se você não souber fazer no orgânico, você não vai saber fazer no marketing. E ó, essa pergunta é importante e eu vou me estender nela só um pouquinho pra gente fechar a aula, pra vocês entenderem uma coisa. É por isso que tanta gente fez curso no digital e não teve resultado. A culpa não é do digital. A culpa é da sua falta de comunicação. E talvez você pode ficar puto comigo. Mas você não sabe comunicar o seu produto ou serviço. Você não sabe falar com o cliente. Você tem vergonha. Você tem crença de vendas. E aí, você queria que o digital fizesse um milagre na sua vida. Afinal, né, gente, é tão mais fácil, ó, eu tenho uma tela aqui me separando de todo mundo. E muita gente, eu até pensei nisso, vou ser sincera, eu pensei nisso ontem. Eu falei, nossa, será que a minha persona tá no digital? Ou será que ela tá se escondendo, a minha persona mesmo, tá no dia a dia, e a pessoa que tá aqui ainda tá se escondendo de fazer o que tem que fazer? Então, primeiro, aprendam a performar orgânico. Se você não consegue vender no 1 a 1, se você não consegue vender para as pessoas perto de você, próximo de você, vai ser mais difícil o digital, mesmo com tráfego, tá? Principalmente agora que tá todo mundo de ressaca, né? Tá todo mundo meio cansado do digital. Eu também estou nesse processo, a melhor coisa que fiz foi entrar na escola. Obrigada, Lê. Maravilhosa. Mesmo tendo menos alcance do funil. Então, eu não acho que você tem menos alcance. Eu acho que falta conhecimento de estratégias de venda para alimentar seu funil. Quais são as estratégias de vendas que você está usando para alimentar seu funil? Na escola eu ensino 4. Quantas você está fazendo? E é isso que eu vou falar na imersão do dia 29. Porque existe estratégia para o funil de marketing, existe estratégia para o funil de vendas e existe estratégia para fidelização e manutenção de cliente. Se você não sabe as estratégias, você está trabalhando difícil e não inteligente. É justamente por isso que eu criei essas aulas preparatórias e a imersão, tá? Ó, só para você, a Débora ainda deu de presente para você grande parte do que a gente ensina na escola. Não dá não, Débora, ele tem que entrar na escola. Tô brincando, gente. Eu já fiz live sobre isso, já fiz aula sobre isso. Tem vídeo meu no YouTube falando isso, tá? Dinheiro potencializa o negócio, não tá dando certo sem o dinheiro só vai potencializar o que não tá dando certo. Com certeza, Vic. Com certeza. Se a gente estiver no caminho errado, o dinheiro, o tráfego, ele vai potencializar o erro. Pra gente fechar aqui, né, que a aula já foi, só pra vocês terem uma ideia, o ano passado eu conheci 4 pessoas que viralizaram aqui no Instagram. Então, o que aconteceu, né? Essa pessoa fez um Reels, 2 fizeram um Reels, viralizaram pelo Reels e 2 foram chamadas num evento de um grande player do digital e subiram no palco e viralizaram aqui na rede social, porque na hora um monte de gente foi lá seguir e foi atrás dessas pessoas. As 4 vieram conversar comigo. Por quê? Porque quando elas viralizaram, elas falaram assim, tô rica. Afinal, as pessoas acham que número de seguidores igual a dinheiro no caixa. E é isso que o digital pregou para você ao longo dos últimos 4 anos.
E ela simplesmente, uma delas recebeu, olha isso, uma delas recebeu 70 mil seguidores. E ela fez o valor de R$0. E aí ela veio me perguntar. Aí quando eu comecei a fazer as perguntas pra ela, né? Tá, mas esses 70 mil chegaram. O que você falou? O que você fez? Qual foi sua ação? Nenhuma. Então você percebe que ela não conseguiu fazer 100 mil reais com aquela audiência porque ela não sabia vendas. Não adianta você fazer marketing digital se você não sabe vender. Ou se você tem crença. A outra falou assim pra mim: ah, mas eu não gosto de vender. Então você não vai ter um negócio. Porque você vai precisar aprender a vender para ter um negócio. Até para ter um time de vendas, construir um negócio milionário, gente, não é sobre fazer só o que eu gosto. Construir um negócio milionário é sim fazer o que eu gosto and um monte de coisa que eu não gosto. Eu adoro fazer live. Eu adoro dar aula na escola, né? Hoje fiquei 2h30 falando. Eu tô falando desde as 8h30 da manhã. Eu adoro. Mas o meu dia de construção de uma empresa milionária, não é só fazer o que eu gosto. E é por isso que no Brasil as empresas abrem e quebram em 2 anos. Porque o empreendedor brasileiro, ele tem a crença de que tudo no negócio dele vai ser legal. Que o problema é o chefe. Por sinal, foi o primeiro erro que eu gravei ontem. Eu também achava que o meu negócio ia ser mais legal do que trabalhar para os outros. Só que aí eu descobri que eu tinha um monte de incompetência, que trabalhando para os outros eu tinha salário na conta e eu não tinha incompetência. E eu vou ser muito sincera para vocês, sabe? Eu podia estar muito maior no digital se eu decidisse falar o que vocês querem ouvir e não aquilo que realmente vai mudar a vida de vocês. E foi por isso que eu nunca viralizei, eu acho. Eu acho que foi por isso que eu não tenho milhões de seguidores e talvez eu nunca venha a ter. Mas pelo menos as pessoas que são meus clientes, as pessoas que são meus alunos, elas têm resultado. Porque eu ensino de verdade o jogo e como o jogo precisa ser jogado. Porque pra mim números importam, mas pessoas vêm primeiro. Então talvez eu demore mais para construir. E mesmo assim, ó, de digital, a gente vai fazer 4 anos que a escola de empreendedorismo existe, né? Só de escola de empreendedorismo, nesses 4 anos, somando os 4 anos, a gente já faturou mais de 6 milhões. Mesmo com poucos seguidores. O que isso diz para vocês? Isso diz para vocês que a força de vendas ainda é muito importante. Porque mesmo com pouco seguidor, dá pra você vender muito e fazer muito dinheiro. E aí eu vou deixar o exercício, eu vou passar o mapa lá pra vocês de todas as fases do negócio. Quem tiver nos grupos vai receber esse mapa. E eu vou deixar um exercício pra vocês que é o seguinte. Vocês vão digitar cliente aqui na live. E vocês vão acionar um robozinho que ele vai trazer para vocês um diagnóstico. Então, ele vai trazer um questionário para vocês preencherem e ele vai dar um diagnóstico para você do momento do seu negócio, tá? Então, digita clientes. S, ó, igual a Nicole colocou ali. Não, clientes, tem que ter o S. Gente, presta atenção, é um robô. O robô precisa do comando certo, igual funcionário. Clientes, precisa ter S, vocês estão digitando sem S. E isso já fica também pro meu marketing entender que precisa ser uma palavra mais simples. Vamos lá.
Mariana, põe o S. Precisa ser clientes. Isso, clientes. Com S, gente, no final. E aí, vai disparar um robozinho. Vai nos dois? Ah, então a Nick fez os dois pra vocês. Show de bola. Eu que tô falando besteira, então. E aí, vai um diagnóstico. Preencham o diagnóstico e ele vai dizer para vocês, nessa etapa que vocês estão, o que é mais importante. E espero vocês quarta-feira que vem para saber a resposta. Quem quiser me mandar no direct já me manda. E a gente vai falar sobre isso. Combinado? Um beijo. Bom almoço para quem não almoçou. Eu não almocei ainda, então eu vou almoçar. Para quem já almoçou, uma boa tarde. E eu espero que a gente consiga construir o maior grupo de empresários que faturam milhões, mas que principalmente enriquecem a sua família e o seu time. Beijo, gente!